Salve, salve meu querido torcedor do Palmeiras! Está começando mais um episódio aqui no Palmeiras em Campo, teu canal que atualiza sobre tudo o que acontece no Verdão. Temos Abel Ferreira na Berlinda, possível estreia de reforços, análises aí sobre os reforços do Palmeiras nessa temporada. E cara, tem jogador também podendo deixar o clube, então já deixa um like, te inscreve no canal, comenta de onde você nos acompanha, porque o vídeo de hoje é para torcedor, de torcedor para torcedor que sente, vive, né cara, e respira o Palmeiras. Então vem comigo que a resenha de hoje já tá começando e o papo é sério. Bom, pessoal, a torcida parece ter perdido toda a paciência com Abel Ferreira e com o elenco. 2 eliminações em clássicos, vaia forte dentro do Allianz Parque, xingamentos e Abel Ferreira retribuindo a cobrança com um aplauso irônico que teria, né, inflamado a torcida. E o clima parece ter ficado ruim dentro do Palmeiras, tá? Informações do jornalista Paulo Massini: Abel não irá renovar seu contrato com o Palmeiras e já decidiu. Este será o último ano dele dentro do elenco. Em 26 não será mais o treinador do Palmeiras. Esta é a informação de momento. A diretoria ainda tenta manter o treinador, quer uma renovação até dezembro de 27, mas o treinador já sente que não pode mais tirar nada deste atual elenco, deste clube, e sente que o seu ciclo está se encerrando, tá? Isso é a informação do Paulo Massini, tá? Abre aspas, o que aconteceu no Allianz Parque foi pesado demais para qualquer um suportar, cravou o jornalista, né? E o próprio Abel admitiu que não é hora de pensar em futuro, mas o Palmeiras já discute então se renova, se não renova. Eu acredito que já tenham conversas acontecendo e a própria diretoria já deve ter uma resposta aí do treinador de se ele fica ou não no Verdão. Cara, eu acho que é normal, né? Ciclos começarem e ciclos se encerrarem, tá? Abel Ferreira é ídolo máximo, maior campeão, né, do século com o Palmeiras, né, cara, levantou tudo o troféu que é possível ser levantado com o clube brasileiro. Acho que faltou o Mundial, mas aí ok, né, é difícil fazer enfrentamento com clubes europeus. Mas o fato é, cara, que ano passado já não foi uma grande temporada dos sonhos do Palmeiras, e essa temporada, né, também não vem sendo uma temporada boa pro Palmeiras, né, com o comando do Abel Ferreira. O Verdão que passa por uma reformulação de elenco, alguns medalhões saindo e novos jogadores chegando, tá? Eu acho que é normal, ciclos se encerram. Eu não queria ver o fim do ciclo do Abel Ferreira, mas a atual temporada, embora ele ainda esteja vivendo em Campeonato Brasileiro e Libertadores, não é uma temporada que de fato, né, faz a gente ter um otimismo com o desempenho do time. Eu acho que pode pôr a culpa em reforços, né, na diretoria, que não contratou jogadores, digamos assim, afirmados, contratou mais apostas, né, propriamente dito. E nós já vamos falar sobre os reforços e os 500 milhões que o Palmeiras investiu em contratações que não deram resultados, né, a maioria deles até o momento, beleza? Mas a tua opinião, permanência de Abel, saída de Abel Ferreira, eu quero que tu comente aqui nos comentários, beleza? Porque, né, enquanto tem clima de despedida pelo lado do Abel, enfim, uma situação um pouco incômoda pro momento, mas a gente sabe que o futebol também é momento, e de repente ele faça uma ótima campanha, ganhe brasileiro, vá bem na Libertadores, ganhe uma Libertadores, a gente sabe que isso pode mudar, não é mesmo? Mas então, os climas nos bastidores fervem, e um novo reforço, né, vai ser apresentado daqui a pouco mais, à 1 da tarde, que é o lateral direito Kelvin, que chegou por um valor de 5 milhões de euros, 31,8 milhões de reais, né, na conversão direta, e ele assina contrato até julho de 2030 aqui com o Palmeiras. Já está regularizado no BID e é liberado para estrear, né? A expectativa de uma estreia contra o Ceará. O próprio Kelvin já está ansioso, abre aspas, não tem como recusar o maior clube do Brasil, né? Então já caiu nas graças dos torcedores e parece entender o peso da camisa que está vestindo. Isso é muito importante, beleza?
Chegou falando da estrutura, de um sonho realizado, mas sabe que a pressão é imensa logo de cara, né? Tanto pelo momento que o Palmeiras está passando, tanto pelo peso da camisa. Passagens vitoriosas para o Atlético Paranaense e boa passagem pelo futebol russo. O lateral chega, né, como peso de solução, né? Ou será que seria mais uma aposta da direção? Na minha opinião, o Kelvin, no momento, é mais uma aposta, tá? É mais um jogador que vai ter que se provar dentro de campo, é um jogador que já fez por onde, mas é jovem e não vem também, né, digamos assim, de grande temporada pelo futebol russo, apesar de regular. Ele se junta a uma lista de reforços que só crescem: Paulinho, Facundo Torres, Vitor Roque, Bruno Fux, Mikael, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Ramon Sosa, e agora é com ele a estreia, prova de acontecer já no domingo, e a torcida espera uma boa resposta dentro das 4 linhas, cara. Mas eu quero a tua opinião. Tu acha que o Kelvin vai ser o jogador para dar uma resposta boa pro Verdão? Tu acha que ele vai assumir a lateral direita? Ou tu acha que é mais uma aposta que vai demorar a vingar aqui no Verdão? Comenta aí pra nós, porque vamos falar dos 500 milhões investidos, né, em reforços pelo Palmeiras, tá? O Verdão, a gente sabe que abriu os cofres em 25 e mais de R$500 bilhão foram investidos pelo Palmeiras. Contratações como Paulinho, Vitor Roque, Kelvin, Facundo Torres, Emiliano Martinez, e mesmo assim o desempenho tá longe do esperado. No Mundial tivemos lampejos, mas a eliminação pro Corinthians reacende a pressão dentro do Palmeiras. E cara, analisando reforço por reforço, o Verdão, né, fez contratações, na minha opinião, de nível aposta, tá? Mas também teve bastante, digamos assim, entre aspas, certezas, como por exemplo o nome do Paulinho, que é um jogador que vinha de boa temporada, mas veio lesionado pro Palmeiras e, cara, já vai fazer um ano que ele tá aqui e não jogou. Então foi um reforço que foi pago muita grana e que não conseguiu jogar ainda, né? E eu acho que, na minha visão, foi o principal reforço do Palmeiras, tá? Eu acho que se a gente tivesse o Paulinho dentro de campo, ele poderia estar fazendo bastante diferença lá no ataque. Vitor Roque, uma aposta da direção, uma aposta multimilionária, tá? O próprio Ramon Sosa é uma aposta pra mim, tá? Não é um jogador que chega firmado. Então, cara, são reforços, apostas pra mim, tá? Não são jogadores já confirmados, jogadores que chegam com status de solução. E claro, a gente passa por uma reformulação de elenco, tem que trazer jogadores jovens, sim, mas o Palmeiras errou, na minha opinião, em não trazer jogadores experientes. E eu não falo no medalhão lá de 40, 38 anos, 35, com passagens e fim de carreira em Europa. Eu falo em bons jogadores com 28, 30 anos, que chegam com experiência, que cheguem no auge e que cheguem jogando bola, tá? Sobretudo jogando bola. Essa é a minha opinião. Acho que esse é o principal problema do Palmeiras na temporada. Ok, podemos citar, por exemplo, Felipe Anderson, que seria um jogador mais ou menos nesta base que eu falei, mas, né, cara, seja por o Abel não escalar ele direito, ou seja pelo próprio desempenho do Felipe Anderson dentro de campo, o cara não rendeu até o momento que se esperava, né, daquele jogador que estava sendo cogitado até mesmo na Juventus. Para mim, o Felipe Anderson é um bom jogador, mas ele tem que jogar de camisa 10, tá? E não pelas pontas do campo, já que ele é um jogador que não tem tanta intensidade e não tem tanta velocidade nem drible, é um jogador mais técnico, tá? Essa é a visão que eu tenho dele, posso estar errado, né? Eu quero a tua opinião sobre ele aqui nos comentários, tá? Cara, podemos ter uma saída também, que é a do Vanderlan pro Red Bull Bragantino, né? E vai deixar somente o Piquerez e o garoto Arthur do Sub-20 como opções por momento, né? Pra lateral. Então o Palmeiras passa assim por uma grande reformulação do elenco, na minha opinião. Temos bons jogadores, temos um elenco bem estrelado, com uma folha salarial gigantesca, mas tem que fazer render dentro de campo. Talvez a montagem do elenco não esteja boa, talvez as peças contratadas não tenham sido as melhores, mas agora a gente precisa fazer esses jogadores, que são sim, de alguma forma estrelados, renderem dentro de campo, tá? Comenta aí, qual tu acha que foi o principal erro do Palmeiras na temporada? Foi a montagem do elenco? É o Abel errando nas escalações? Foi as contratações? Essa reformulação de repente não precisava estar acontecendo agora? Comenta aí pra nós, porque vamos falar de mercado da bola, e se falamos de reformulação, temos que falar de mais uma saída que está muito perto de acontecer, tá? Menos de 24 horas depois da eliminação, Vanderlan foi negociado com o Red Bull Bragantino, mas não é só ele, tá? O Verdão recusou também uma proposta dos árabes
por Rafael Veiga, que vive uma fase bem abaixo do se esperado, ele que quer deixar o clube, mas o Palmeiras só aceita uma venda definitiva e a oferta pode chegar a 10 milhões de dólares, seria o que o Palmeiras quer. Os árabes seriam oferecidos um empréstimo com uma opção de compra, moldes de negócios, esse que o Palmeiras recusou prontamente, tá? Veiga que é ídolo até outro dia, mas agora é reserva do Maurício e só marcou 3 gols em 33 partidas, né? O que mostra um desempenho bem abaixo, né, do outrora principal jogador do Palmeiras, tá? Então o jogador quer deixar o clube, é entendimento do jogador que quer sair ainda pela porta da frente, antes que, né, o clima para ele fique insustentável aqui no Palmeiras. Ele pretende deixar o clube, mas o Verdão quer uma venda definitiva com valores já caindo agora nos cofres do Palmeiras, não um empréstimo com opção de compra que pode não se concretizar e o jogador acabar retornando pro Palmeiras. O clube vê nessas negociações uma chance, né, de reorganizar o elenco, né, e enxugar um pouco a folha salarial e dar sequência nessa reformulação, né, que já vem sendo feita aí no Palmeiras, beleza? Mas agora eu quero a tua opinião, torcedor. Tu concorda com uma saída do Veiga ou tu acha que ele ainda pode ser um jogador fundamental para o Palmeiras como foi até tempos atrás? Comenta aí embaixo porque a tua opinião é a que importa. E hoje o Palmeiras em campo tá chegando no fim, bastante novidade, bastante informação do Palmeiras, mas, né, eu quero a tua opinião sobre tudo que a gente conversou aqui. Curte, comenta, compartilha e ajuda o canal, beleza? Até a próxima com mais um vídeo e mais informações. Valeu, falou!